Uma vez, paz e a graça. Hoje eu tirei a noite, né, para gravar 2 vídeos para cá, porque isso que eu vou falar hoje foi uma das coisas que o Senhor falou comigo. Na verdade, o Senhor já tem falado isso comigo, né, há algum tempo atrás. Tempo não, né? Umas semanas, meses atrás. E aí, antes de tudo isso, né, porque às vezes a pessoa fala, cadê a passagem bíblica, cadê isso, cadê o versículo? E eu acho, gente, que o que eu vou falar aqui, às vezes não é nem necessário um versículo, porque aqui é sobre um assunto que muitas pessoas, elas têm dificuldade de falar, que é a solteirice. E eu conversando com o Senhor, e era justamente essa palavra que eu ia levar na célula, sobre a solteirice, né? Sobre cuidar das coisas do Senhor. Aqui no capítulo de 1 Coríntios 7, onde 7:32, que diz que os solteiros devem cuidar das coisas do Senhor. E Paulo, ele tá aqui aconselhando essas pessoas, por quê? Porque quando você é solteiro, né, você tem mais responsabilidade para cuidar das coisas do Senhor. E quando você casa, você deixa algumas coisas para ter cuidado ali com seus filhos, com a sua esposa, com seu casamento. Então ele queria que alguns homens, né, algumas pessoas fossem igual a ele, né, não buscassem relacionamentos para que isso não viesse atrapalhar a vida espiritual também. Só que aí eu conversando com o Senhor, eu entendi que isso aqui, como o próprio Paulo fala, né, isso aqui não é um mandamento, é só um conselho. E outro dia eu assisti um vídeo de uma menina, Giovanna Santonelli, eu me esqueci o sobrenome dela. Ela falando assim, tu já parou pra pensar o que o Senhor quer de você nesse período que você tá solteira? E eu sei que muitas pessoas, se eu perguntar aqui pra vocês, o que você acha que o Senhor quer de você nesse período que você tá solteira? E aí você pode pensar assim, santidade. E realmente, né, o Senhor quer santidade. E sim, né, a gente está em santidade, a gente está contribuindo para a obra do Senhor, a gente está fazendo a obra do Senhor. Mas eu falo de além. Além disso, né, no sentido de que o que nesse período da tua solteirice, o que você tem feito para se autoconhecer? Porque às vezes tem pessoas que elas só querem se autoconhecer quando elas casarem, quando elas tiverem um namorado. E aí elas vão tirar esse período para se autoconhecer. Só que não é assim. Eu entendo que a solteirice é um período justamente para isso, para que a gente se conheça, para que a gente saiba quem a gente é e quem a gente é no Senhor. Porque quantas vezes eu já vi pessoas que casaram e mudaram, pessoas que começaram a namorar e mudaram, sabe? Levavam uma vida ali exemplar, mas depois que conheceram tal fulano, tal pessoa, mudou o comportamento, mudou a personalidade, sabe? E aí ela, não, eu sou esse tipo de pessoa agora. Ou seja, ela não se conhecia. Então o Senhor falou assim, né? Cadê? Você está se autoconhecendo, né? Você tem que se autoconhecer, saber quem você é. E nesses períodos, que, como eu tô falando da solteirice, né? Porque tem pessoas que já tá 1 ano, 2 anos, 7, 10 anos solteira, 5 anos solteira. O que você tá fazendo nesse período? Né? O que você está fazendo para se conhecer? Você está saindo, está aprendendo a cozinhar, está aprendendo a fazer algo novo, para que quando chegar o período de você namorar e de você casar, você já ter aprendido, você já ter certa experiência. E aí nesse vídeo, né, dela, ela falou algo muito interessante, que o Senhor pediu para que ela estudasse. E é muito bom. Eu sei que tem muitas meninas que são solteiras e meninos que às vezes só vão para a igreja. Como eu falei, tem uma vida de santidade, mas não faz mais nada da vida, sabe? Não ajuda em casa, não quer trabalhar, não quer fazer um curso, não quer fazer nada. Ou seja, a solteirice dele é ali como um sofrimento, né? Então, ela falou algo muito legal em relação a estudar, né? Eu faço o curso e na hora que ela falou assim, o Senhor pediu para que eu estudasse, pediu para que eu fizesse alguns cursos, eu achei isso muito legal. Porque geralmente a pessoa acha que o Senhor não quer que você se desenvolva,
né? E eu não sei de onde o povo tirou isso. Porque o Senhor não quer que ninguém fique parado dentro de casa sem fazer nada, gente. Sabe, se você tá solteiro, você serve na igreja, mas você tem tempo, sabe, para procurar um emprego, para procurar fazer um curso, aprender a fazer qualquer outra coisa, até um bolo, um arroz, eu não sei. É, use esse tempo, sabe, para se autoconhecer, para saber do que você gosta, para saber dos teus gostos. E é interessante falar sobre isso, né, que eu vou tocar nesse assunto. Existem pessoas que têm certa idade, elas não sabem fazer nada da vida, sabe? E aqui Paulo ele tá falando que ele queria que todos fossem como ele. E muitas pessoas hoje eu vejo que querem ter relacionamentos, mas não estão preparados para ter um relacionamento, sabe? Elas querem casar, querem noivar, mas elas não estão preparadas para isso. E nesse dia que eu ia falar sobre isso na célula, né? Na célula que eu tava falando com o Senhor, e eu tava pensando, né, Senhor, tem gente que quer ter tanto um casamento, mas não se esforça para melhorar. Tem gente que quer ter uma casa, mas também não se esforça para melhorar. Tem mulheres que querem ter filhos e maridos, mas não procuram aprender a cozinhar. Eu não estou dizendo que você vai aprender a cozinhar somente para o seu marido, até porque isso é essencial. Mas isso é para você mesmo, para benefício próprio, para você mesmo. Mas tem mulheres que querem ter aqui filhos, marido, mas não querem aprender a cozinhar, porque elas acham que elas já vão conseguir um marido rico, que o marido tem a obrigação de sustentar elas e de contratar funcionário, sabe? E as coisas não é assim. E nesse dia o Senhor estava falando comigo, né? Porque assim, antes eu assistia muito dorama. E aí eu ficava imaginando, né, aqueles homens, tudo gente, aqueles homens gentis e tais, educados. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, tem muita gente que se frustra no casamento porque elas começam a criar expectativa em cima de outro ser humano que é falho. E aí o casamento fica bagunçado, o casamento fica, como é que eu posso até falar? Qual foi até a palavra que eu estava conversando com ele? Não é distriturado, é outra palavra. Mas o casamento, ele fica... Oh, gente, eu me esqueci a palavra agora. Mas foi outra palavra aí. E eu sei que as pessoas, elas não sabem lidar com isso. Elas não conseguem lidar com isso. Então, a gente tava conversando nesse dia, né? Falando, Senhor, tem pessoas que querem casar, tem pessoas que querem ter um namorado, mas elas não estão preparadas para isso. Elas não querem aprender a lidar com o casamento, a se autoconhecer. Fora que algumas levam o namoro levam a solteirice como uma depressão, como um sofrimento. E a solteirice não é um sofrimento, não é uma depressão, não é um castigo, gente. É um momento de se autoconhecer. E eu já falei essa palavra aqui, eu acho que umas 4 vezes, tá? Então, o que o Senhor falou para mim nesse dia foi: pegue esse momento de solteirice seu e se autoconhece, né? Saiba os seus gostos, saiba passear, vai no shopping, vai fazer alguma coisa, vai estudar, vai fazer um curso, né? Aprende a cozinhar. Eu não gostava muito de cozinhar porque eu passava o dia muito no serviço. Eu passava o dia todo no serviço. E aí eu não cozinhava. Mas agora eu já tô... Não que eu não soubesse. Eu sei cozinhar. Eu só não cozinhava. Então hoje o Senhor tem me chamado muito para esse lado. Para que eu cozinhe para mim mesma, sabe? Porque eu sempre gostei de comer, de comer essas coisinhas. Então é melhor que eu aprenda e faça para mim mesmo comer. Então o Senhor tem chamado muito essa atenção. Eu já pensei para que eu faça, para que eu cozinhe, para que eu coma, para que eu me alimente. Então, se você está solteiro e você quer namorar, o que eu aconselho se autoconheça, né? Saiba dos teus gostos, estude sobre inteligência emocional, busque saber das suas emoções, busque se conhecer, sabe? Busque aprender coisas, para que quando o Senhor trouxer a promessa que Ele prometeu para ti, né, do seu futuro marido, da sua futura esposa, você já tem ali experiências. E usa esse período de solteirice para amadurecer, para se conhecer, sabe? Para aprender algumas coisas que é necessário ter no casamento. E não só no casamento, mas para benefício próprio mesmo. Então, use esse momento para aprender
para se autoconhecer, tá? E mais uma vez, a solteirice não é um momento de depressão, não é uma fase depressiva, solitária, amargurada, tá? Como algumas pessoas têm em mente. Eu acho que a solteirice, ela é um momento mesmo de você reconhecer quem você é e tentar mudar, tentar melhorar, porque como eu falei, tem pessoas que elas só querem se conhecer no relacionamento. E hoje eu vejo que isso aí tá tudo errado, sabe? A mesma coisa são pessoas que elas só querem melhorar depois que elas arrumarem um marido. Exemplos. O ser humano é podre de preguiça. Podre de preguiça. Me fala como é que tu quer casar se tu não faz nada na tua casa, se tu não ajuda tua mãe, se tu não ajuda teu pai, se tu mora com a tua irmã, menos ainda, não ajuda ela, não ajuda em nada. Aí tu acha que tu vai casar. Na hora que tu casar, quem é que vai fazer as coisas? E se tu casar e engravidar logo, quem é que vai te ajudar? Claro que eu sei que tem uma rede de apoio para te ajudar. Mas assim, tenta melhorar desde já, sabe? Eu sei que preguiça é algo que todo ser humano tem, mas tenta melhorar a preguiça. Ah, eu sou muito grossa, eu sou muito ignorante. Melhora isso daí também. Ah, eu sou muito ciumento, pois melhora isso aí também, em nome de Jesus. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado, desculpa, eu tava. Ninguém é obrigado a estar num relacionamento com uma pessoa ciumenta, gente. Então, melhore. Se você consegue enxergar os seus defeitos, melhore, ore ao Senhor. Fale, Senhor, eu quero muito ter um relacionamento. Eu ainda estou no período ainda estou no período da solteirice. Senhor, eu orei ao Senhor pelo meu marido, pela minha esposa, mas eu vejo que eu ainda tenho defeitos e que eu preciso melhorar. Então, me ajude a melhorar, não só por conta do meu casamento futuro, mas por mim mesma, para que eu me torne uma pessoa melhor para o Senhor e para mim, sabe? Então, se você consegue ver alguns defeitos, tente melhorar, sabe? Eu sei que é necessário. E na hora que vocês começarem a pedir isso para o Senhor vai ajudar. Então, Paulo, ele estava falando para que os irmãos pudessem ser como eles, como ele, né? Para que deixasse ali a vida amorosa de lado e cuidasse das coisas do Senhor. Mas assim como nesse tempo e nesse tempo que a gente vive, homens e mulheres querem ter um relacionamento. Mas muitos também não estavam preparados para ter um relacionamento e hoje também muitas pessoas não estão preparadas para ter um relacionamento. E não que um relacionamento, um casamento, é como uma massa de bolo pronta, né? Que você faz ali, coloca no forno e pronto. Não, eu sei que o casamento, ele é construído. E se aprende na prática. Muitas das coisas que a gente vai ter no casamento, a gente vai aprender na prática. Mas não custa nada a gente tentar melhorar também desde agora. Se você é exigente e você quer e você quer casar, quer ter filhos, vai ter que mudar essa exigência, sabe? Se você é bruta e reconhece isso, não, eu preciso mudar, preciso melhorar nisso aqui, sabe? Ai, porque eu quero ter um casamento, eu quero fazer as coisas pro meu marido, para os meus filhos, mas desde agora na sua solteirice, você não tá aprendendo, como é que você vai aprender já estando casado? Não tô dizendo que vai ser difícil, mas por que não usar esse tempo para fazer isso? E para estudar também, sabe? Para melhorar o intelecto, orar mais, melhorar a vida também espiritual. Então, o conselho que eu dou para vocês hoje, né, que foi o que o Senhor também me deu, é aproveitar esse momento para que a gente se autoconheça, saber das coisas que a gente gosta, né, orar pelos nossos defeitos para que a gente melhore e para que a gente gaste esse tempo de solteirice não com besteira, Netflix, essas coisas, mas com o Senhor, que a gente possa aprender com o Senhor. Porque assim como eu acabei de citar o exemplo que o Senhor tem me chamado muito para essa questão de cozinhar mais, sabe? Eu tenho aprendido muito com ele, muito. Então eu tenho certeza que se você orar ao Senhor, pedir para que o Senhor fale, Senhor, eu preciso melhorar em quê? O Senhor quer me ensinar a fazer algo, sabe? Talvez tem coisas aí dentro de você que você tem vontade de fazer há muito tempo, mas não faz por preguiça, por comodismo, sabe? Por achar que não vai dar em nada. Só que só basta você dar o primeiro passo, né? E você vai entender que já era para ter feito isso há muito tempo. Então, o conselho que eu dou é que nesse momento de solteirice vocês se autoconheçam,
saibam que é bom para vocês, sabem? A amizade também, ela influencia muito. Então, busquem no Senhor e aprendam no Senhor. É o conselho que eu dou para vocês nesse momento. E eu queria agradecer por cada um que assistiu esse vídeo. E se vocês tiverem dúvidas de alguma coisa, eu sei que o vídeo ficou até grande, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu vou responder quem tiver alguma dúvida, tá bom? Então eu agradeço vocês por ter ficado aqui nesse vídeo, gente.